Fala pessoal, hoje vamos dar uma olhadinha de como a gente vai aplicar teste unitário na base de dados de Room no Android, então fica ligado. Hoje a gente vai dar continuação à nossa série de vídeos para certificação Android, o Associate Android Developer. No vídeo passado a gente fez o setup da nossa base de dados Room e hoje a gente vai aplicar teste unitário na base de dados. Vai passar um pouquinho pelos Code Labs de teste unitário. Eu vou fazer uma apresentação para quem não sabe nada de teste unitário, para entender um pouco mais o fundamento do teste unitário, e a gente vai passar um pouquinho pelo Code Lab geral de fundamentos de teste unitário também. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar minha tela de onde a gente parou do último Code Lab. Beleza, então a gente parou aqui, foi o Code Lab que a gente fez aí do setup do Room, usando um pouquinho de Coroutines, Live Data, View Model. Esses outros componentes do Architecture Components a gente vai ver um pouco mais detalhado mais pra frente. A ideia do vídeo anterior foi mais fazer o setup do Room mesmo, e a ideia do vídeo de hoje é aplicar teste unitário no Room. No último vídeo a gente parou aqui e a gente viu que eles providenciaram um Solution Code aqui, onde eles aplicam teste unitário no Room. Então a gente vai dar uma olhada nesse Solution Code. Não agora, primeiro eu vou querer passar um pouquinho mais nos Code Labs de testes, explicar um pouquinho mais o fundamento do teste unitário numa apresentação que eu criei para vocês, e depois a gente vai de fato para o código, que aí a gente já vai para o código já sabendo um pouquinho o que esperar, tá bom? Então vamos voltar agora aqui no plano de estudo e ir lá para a parte de testes. Já foi explicado, também tem um vídeo sobre plano de estudo que a gente vai dar uma olhada. É como você já pôde perceber, de acordo com o nosso plano de projeto, a gente não vai passar aqui enumerado um por um, né? A gente já passou um pouco no Data Management, que a gente fez lá o setup do Room. Agora a gente vai passar por testes, viu um pouquinho de debug, que a gente já logou alguma coisa no console, já fez o toast. Então vai ser mais ou menos que a gente vai passar por todos os Code Labs, mas vai ser mais ou menos construindo o projeto, a gente vai passando em um e passando em outro, tá bom? No final desses vídeos vai dar um overview geral de todos os Code Labs antes da gente aplicar para a prova. Essa é a página de Code Lab do teste, a gente pode ver aqui que tem fundamentos de teste e eu quero mostrar um pouco mais específico disso primeiro. Clicando aqui a gente vê alguma coisinha de organização de código para teste, isso é muito importante, porque quando você está escrevendo um código você tem que ter certeza que ele é testável. Então aqui ele fala um pouquinho como que você pode pensar enquanto você escreve o seu código para ele ser testável. Se você não está tão familiarizado com testes, vale a pena você parar aqui e olhar para isso um pouquinho. Por hora eu tenho uma coisa específica que eu quero mostrar para vocês e falar um pouquinho sobre isso. No caso é sobre essa pirâmide de teste aqui. Eu vou ser sincero com vocês, eu não conheci uma empresa, pelo menos as que eu trabalhei, que aplicava a pirâmide inteira, mas eu vou explicar para vocês cada layer dessa pirâmide. No primeiro aqui ele fala sobre teste unitário, que é o que a gente vai ver hoje. O teste unitário basicamente ele é um teste específico do seu código, de uma função que você vai chamar e você vai testar o comportamento dessa função e se o resultado foi esperado que essa função tinha que fazer. Basicamente é isso, testando pedaços de código, tá bom? A segunda coisa que eu vou mostrar para vocês dessa pirâmide é o Integration Test. Eles chamam de Integration Test basicamente o teste de UI, mas o teste de UI específico para alguma ação de um botão, por exemplo. Uma integração na UI ali que você vai chamar, por exemplo, cliquei num botão ou digitei um texto, qual seria o comportamento esperado. Então também é pequeno medium, eles falam até, né, de partes da sua UI que você vai estar testando. E por último, o que eles falam de UI teste, que aí seria o flow inteiro, né, testando um grande flow ali se comunicando, o que eles falam que é o end-to-end, né, tá escrito aqui, ó. Então você vai validar o user journey, você vai validar a jornada do usuário inteira para você ver se comportou do jeito que você precisava. Então agora eu vou apresentar para vocês uma pequena slide de apresentações que eu fiz para falar os conceitos do teste unitário. Então beleza, eu coloquei aqui, ó, como vocês podem ver, tem a minha task DAO, que é o que a gente vai testar, e tem uma dentro dela, tem um get all tasks, que basicamente é a função que eu quero testar. A gente vai aplicar teste unitário, a gente vai testar a função, tá bom? Como que tem que ser minha cabeça ao escrever o teste para esse cara? Basicamente é aqui, ó. Geralmente a gente tem o given, que dentro do given você pode mocar alguma coisa, ou seja, se essa classe tem
dependência a uma outra classe que você precise mocar o comportamento, você aplica os mocks lá. A gente não vai ver mock hoje porque a gente não precisa, o meu DAO ela é uma interface, ela não depende de outras classes, então a gente não precisa mocar nenhum comportamento. Mas durante o projeto a gente vai aplicar, por exemplo, o teste unitário na view model e a gente vai querer mocar o comportamento do repositório. Então a gente vai ter aí a biblioteca Mockito, a gente vai dar uma olhada, então a gente vai ter um pouco disso, tá bom? Hoje a gente vai precisar só usar a parte da criação. Então o próximo passo é o when, ou seja, dado alguma coisa, quando esse when ele vai executar a função que você quer testar. Então, dado criado alguma coisa, quando eu executar, então verifica que, por exemplo, chamou uma outra função que você queria chamar, ou acerta que o valor retornado por aquela função está correto. Basicamente esses são os steps aqui para o teste unitário, beleza? Vamos colocar isso em código agora? Isso tem que ficar na sua cabeça. Nesse caso, pelo meu getAllTasks, que é minha função, ela não pede nada como parâmetro e minha classe é uma interface, então no given eu não preciso mocar nada. Eita, tá cantando aí. Então no given eu não preciso mocar nada, porque eu não tenho nenhum mock para fazer na task down, na classe em si ela não tem nenhuma dependência, e nem o meu getAllTask precisa receber alguma coisa. Então eu posso simplesmente executar, então no when eu executo, a gente vê ali, eu estou chamando meu task down.getAllTasks. Esse wait for value, eu vou explicar o código para vocês. Basicamente eu peguei do projeto de exemplo do CodeLab. Como o getAllTasks ele retorna um live data, e eu não quero precisar observar a mudança desse live data, eu quero já minha lista de tasks que está dentro desse live data, eles criaram uma extension function que já fala wait for value e já traz o valor da lista para você. Então quando eu estou dando o getAllTasks ali, basicamente ele já está me devolvendo a lista que está dentro do live data. Bom, então eu não preciso mocar nada, eu já chamei, já executei a minha função, eu preciso fazer o que agora? Eu preciso acertar que o valor retornado pela minha função é o valor que eu espero. Nesse caso, como eu não inseri nada na base de dados, o valor retornado da lista é 0, então eu acerto se o valor ali é 0. Passei pelos 3 estados ali. Vamos dar uma olhada agora em algum exemplo que eu precise fazer o given também? Então, de novo, given, when e then. Coloque isso na sua cabeça. Given, o que eu preciso fazer no given? Então, se o meu insert ele precisa de uma task, eu preciso criar uma nova task ali. Então, no given, eu crio uma nova task. Então, dado a criação de uma nova task, when, executo o comando, insere essa nova task na base de dados, e no then, de fato, eu verifico se minha task foi adicionada à base de dados. Então, eu chamo o getAllTask, minha base de dados de novo, e verifico. Existe uma task aí, como eu só tenho uma task, eu já pego direto o index 0 e verifico se os nomes são iguais. Esse é o acerto que eu estou fazendo. Então, provavelmente ali meu teste vai passar, porque eu acabei de criar a base de dados, inseri apenas um item, chamei o insert e verifiquei se esse item estava lá dentro. Bom, foi basicamente isso que eu queria passar para vocês, o que é o teste unitário. Eu espero que vocês tenham entendido. Agora a gente vai ver um pouquinho mais na prática. Primeiro a gente vai para o projeto deles e depois a gente vai para o nosso projeto. Então agora a gente está aqui no projeto deles, eu vou navegar até a parte de testes e vou explicar um pouquinho mais sobre o teste deles para vocês. A primeira coisa que eu notei aqui é que eles estão usando, na verdade, Android Test. Então não é um teste unitário de fato, é um teste integrado, é um teste de UI. Eles têm duas classes aqui, o Live Data Test Útil, que basicamente tem aquela função que é o wait for value, que eu falei que eu peguei deles. Então, ou seja, o que esse cara faz aqui? Ele é uma extensão do live data, e ao invés de ele me dar o live data como retorno, ele já me dá o tipo T aqui, que é abstrato, que é o tipo que eu quero. E isso daqui é muito bom para aplicar teste unitário, que você não precisa ficar observando o live data. Eu achei muito legal. Voltando um pouquinho, eles têm aqui o word DAO test. Lembrando que o projeto deles é de palavras, né? Eles vão inserindo palavras na base de dados, o nosso é de task. Descendo um pouco, eu comecei a entender um pouquinho sobre por que eles colocaram dentro do Android Test e não do teste unitário. Porque quando você rodar isso daqui, ele vai pedir o emulador, porém ele não vai abrir nenhuma UI lá, porque ele só está testando a base de dados. Eu achei um pouco estranho no começo, eu nunca tinha aplicado teste unitário em Room, tô aprendendo aqui também, e já entendi porque ele fez isso. Eu acho que é por isso. Se for por um outro motivo, você me diz aí nos comentários. Porém aqui, ó, ele tá colocando o Get Application Context, ele pega desse Application Provider. Então ele consegue mocar o contexto, passar o contexto aqui no Room in Memory Database Builder e criar uma nova database aqui. Então no final, aqui no Word DAO dele, ele acaba criando uma database de fato, onde ele vai conseguir testar. Algumas coisas interessantes daqui é que ele usa esse Allow Main Thread Queries, que basicamente
basicamente, com a explicação aqui, tá falando que vai permitir que você faça chamadas na main thread. Isso para testes, né? Outra coisa interessante que ele tem aqui é esse cara aqui, ó, essa regrinha que ele coloca aqui em cima. Basicamente vai tornar suas tasks síncronas. Por quê? Você não quer fazer uma tarefa em background. Você quer chamar, receber e testar. Você não precisa ficar esperando em background. Então, aplicando isso daqui, ó, ele vai fazer com que as suas tarefas sejam executadas sincronamente, tá bom? Vamos passar agora para o nosso projeto e aplicar os testes unitários lá. Bom, então a gente está aqui no nosso projeto agora. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre Android JUnit 4, vai lá no CodeLab, aquele CodeLab que a gente viu da pirâmide lá, ele explica um pouco mais quando usar o JUnit e quando usar o Android JUnit. E todo esse processo aqui é a criação da base de dados. Eu tenho algumas anotações aqui, que a primeira é before e a segunda é o after. Então, before, antes de executar qualquer teste, ele vai criar uma base de dados para mim. Então, por isso que todo teste, ele tá zerado lá a base de dados, porque ele faz a criação da base de dados. Depois, ele vai lá e fecha a base de dados. E aqui, eu já escrevi uma classe teste que printa teste, só para eu ter certeza que tá tudo rolando aqui. O primeiro teste que eu vou aplicar aqui é o getAllTask. Então, eu vou chamar aquele teste que a gente escreveu na apresentação. Então, beleza. Basicamente, o que eu tenho na apresentação, a gente tem aqui giving nothing, because... giving nothing, porque eu não preciso de nada para chamar o meu getAllTask, não tem dependência nenhuma, não preciso mocar nada. Pego minhas tarefas e acerto o valor aqui. Então a gente vai rodar esse teste para ver se vai dar certo. Show de bola, ele rodou e ele já fala aqui, ó, um teste passou. Um teste só que eu tenho na minha classe aqui também, e esse meu teste é o getAllTask que passou. Vou mostrar uma coisinha também que eu adicionei aqui para vocês. Lembra que o meu task.dow ele só tinha inicialmente o getAllTask e o insert. Eu coloquei aqui também o getTaskById, o delete all e o delete by ID. E vou colocar também a parte de edição. Então, antes de eu ir para UI, eu vou ter testado tudo na minha base de dados. Então, eu vou voltar agora lá para a parte de teste. Eu vou escrever todos os testes e vou explicar para vocês. Eu vou deixar pendente para que vocês façam sozinhos a parte do teste de edição. Então, para que vocês pratiquem um pouquinho aí também. Show de bola. Então, eu rodei aqui todos os meus testes. Na verdade, tem 5 testes. Ainda está faltando a parte de edição também para eu testar. E todos os testes passaram. Vou explicar um pouco teste a teste para vocês com aquela mentalidade de given, when e then. Até escrevi nos comentáriozinhos aqui pra gente ter essa mentalidade. Então vamos lá, insert and getAllTask. Esse é o meu teste que eu quero testar. Então eu preciso testar uma inserção e também pegar essa inserção e validar se foi inserido. Também a gente colocou na apresentação esse teste. Então, ó, given, eu tô criando uma task. When, eu tô inserindo. Como o meu insert não me devolve nada, eu vou de novo lá na base de dados, peço minhas tarefas, coloco aqui para converter de live data para lista. Então a gente vê aqui que o resultado é lista. Se eu apagar esse cara, o resultado vai ser um live data e eu vou ter que observar o resultado para testar. Então essa extension function é bem útil. Eu pego as tarefas e verifico. Minha tarefa 0 aqui é a mesma tarefa que eu pedi para ser adicionada lá. O teste unitário passou aqui, então significa que deu certo a parte de inserir. Vamos para a parte de deletar. Então o que eu faço na parte de deletar? Eu venho aqui. Primeiro eu insiro, essa é a minha dependência, como minha base de dados está zerada, primeiro eu preciso inserir, eu já testei e inseri lá em cima. Depois eu falo, deleta todo mundo daí. Como o meu delete ele não me retorna nada, que é normal, a gente vai observar na base de dados ali pela lista de tarefas. Then eu pego minha lista de tarefas e verifico se o tamanho atual é 0, porque como eu deletei todos tem que ser 0. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o getTaskById. Given, olha quanta coisa que tem no given aqui. Eu tenho uma task, eu insiro essa task, depois eu vou lá na minha base de dados, eu finjo que eu cliquei numa task como se fosse numa lista, eu pego a primeira task aqui, como se fosse a clicada, aí sim eu executo o meu getTaskById passando o ID da minha tarefa clicada. Por que eu faço isso? O ID ele é auto-incrementado. No momento que eu inseri aqui, eu não tenho o ID ainda, então eu preciso recuperar ele e fingir que eu cliquei nele numa lista. Depois disso eu tenho o ID, eu pego pelo ID aqui, tem o task.by.id e eu verifico. Meu task.by.id é igual a task que eu cliquei aqui, e aí isso significa que o meu task.by.id está trazendo a tarefa certa. Então esse teste aqui, ele já vai provar para mim que quando eu clicar lá no Recycle View, passar o ID para pegar o ID da tarefa, a tarefa
pelo ID, ele já vai estar funcionando pelo menos na base de dados já. Bom, foram esses testes unitários que eu apliquei. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre teste unitário aqui no vídeo de hoje. Se você tem alguma coisa para adicionar nesse vídeo, coloca aí. É vídeo bem técnico, então coloca aí nos comentários, eu quero saber, beleza? Eu tenho um recadinho para vocês. No sábado a gente vai publicar o primeiro vídeo do Pelo Mundo. Esse episódio vai estar disponível sábado ao meio-dia, tá bom? Vai ser o começo da série Pelo Mundo. Na próxima semana a gente já tem outra pessoa sendo entrevistada. Como eu expliquei no vídeo de inauguração, tem gente no mundo inteiro, vai ficar muito legal. Se você gostou desse vídeo, aprendeu alguma coisa, deixa o seu like aí, comenta no vídeo, interage comigo. Eu quero fazer cada vez mais conteúdo específico para quem tá assistindo os vídeos, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar acompanhando essa série. A gente vai tirar essa certificação juntos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido, por ter ficado até aqui. Vamos lá, vamos para cima dessa certificação. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço. Então, meu muito obrigado para quem está comentando, compartilhando. Continua aí. Inclusive, se você está assistindo e está acompanhando essa série, comenta nesse vídeo aqui. Eu quero saber, vai me ajudar bastante. Valeu?